Tudo vibra, inclusive você. Você não é apenas um corpo andando por aí nesse planeta. Não é apenas carne, osso, nome, CPF, profissão. Há algo muito mais profundo acontecendo aqui. Algo que pulsa debaixo da superfície da matéria. Porque tudo vibra. Tudo. Inclusive você. Você vibra mesmo quando está em silêncio. Mesmo quando dorme. Mesmo quando acha que está parado. Existe uma frequência saindo de você agora mesmo, como se fosse uma música, uma canção energética composta por pensamentos, emoções, memórias e intenções. E o mais curioso é que essa música não toca no rádio, ela toca no campo. Sim, existe um campo invisível que te envolve, te atravessa e responde a cada uma das suas vibrações internas. Você mora dentro dele, como um peixe mora dentro do oceano. Mas ao contrário da água que molha, esse campo molda. Ele molda a sua realidade. Ele constrói as circunstâncias. Ele forma os encontros. Ele revela ou oculta oportunidades. Tudo de acordo com a frequência que você está emitindo. Parece mágica, mas é ciência quântica com alma desperta. O campo não entende palavras. Ele sente o que você sente. Ele lê a linguagem das emoções. Ele capta o que está por trás do sorriso forçado, da afirmação repetida sem convicção, da intenção camuflada. Ele percebe a vibração real, a frequência crua, e responde, com uma precisão assustadora. Sabe aquele momento em que você pensa em alguém e essa pessoa te liga? Ou aquele dia em que você acorda com raiva e tudo começa a dar errado? Isso não é coincidência, é resposta vibracional. O campo não tem senso de humor. Ele não ironiza. Ele apenas replica aquilo que você vibra, como um espelho fiel, mas invisível. E esse espelho não está do lado de fora. Ele está ao redor e dentro de você. Você vibra e ele organiza. Você sente e ele responde. Você acredita e ele manifesta. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Às vezes não é você quem está vibrando. Ou melhor, não é o você consciente. São as suas memórias, são as vozes da infância, são os medos herdados, os traumas escondidos, as crenças invisíveis. Muitas vezes, o que está vibrando por você são os fragmentos de tudo aquilo que você viveu e nunca curou. E então você se pergunta: por que minha vida não muda se eu já mudei? A resposta pode estar justamente aí, em algo que ainda vibra dentro de você. Mesmo que você já tenha esquecido. Agora, respira, sente, observa. O campo está ouvindo. E no próximo instante, ele vai te responder. Mas a verdadeira pergunta é: o que exatamente está sendo emitido agora mesmo? E é aí que a história realmente começa. O campo está vivo e ele está ouvindo você. O campo não é uma teoria. Ele é uma presença. Uma inteligência viva que respira junto com você. Sente, ouve e responde. Sem julgamento, sem demora. Tudo vibra. E o que vibra, conversa. Essa conversa acontece em uma linguagem silenciosa. A vibração do seu estado interior. Você não emite palavras, você emite frequências. E essas frequências se tornam os tijolos com os quais o campo constrói sua realidade. Sim, ele traduz o que você é, não o que você diz que quer, mas o que vibra quando ninguém está olhando. Imagine que você está mergulhado em um oceano de consciência pura. Esse oceano é sensível ao mais sutil dos seus pensamentos, ao mais discreto dos seus sentimentos. Cada medo escondido, cada crença esquecida, cada desejo oculto, tudo é captado. O campo é um espelho, mas um espelho quântico. Ele não apenas reflete, ele amplifica. Ele amplifica o que você é, por dentro e projeta no seu mundo lá fora. Essa é a dança da realidade. Você vibra, o campo ouve. Você sente, o campo responde. Você é, o campo manifesta.
O que você chama de coincidência é só a sincronicidade falando com sotaque vibracional. Aquela pessoa que aparece do nada, aquela oportunidade que brota inesperada, aquele sinal que chega como uma piscadela do universo. Nada é acaso. O campo está em movimento constante, como se estivesse em estado de atenção plena, aguardando a próxima ordem vibracional que você vai emitir. E o mais curioso, muitas vezes você envia essas ordens sem saber. O campo não responde ao que você quer conscientemente. Ele responde ao que você acredita profundamente, ao que você sente com verdade. Ele não entende pedidos, ele entende padrões. Se a sua vibração repete a escassez, o campo replica a escassez. Se você vibra confiança, o campo responde com possibilidades. Se você vibra medo, ele envia cenários para validá-lo. Tudo é coerência vibracional. Não há punição nem recompensa. A resposta: natural, inescapável, precisa. E se você soubesse que tudo que você vive é uma correspondência, uma assinatura energética que você mesmo emitiu, como isso mudaria sua forma de pensar? Como isso te responsabilizaria de forma libertadora? O campo ouve sua vibração, não seu desejo. E aqui está o segredo que poucos percebem. Você já está cocriando, o tempo todo. A pergunta é: você está cocriando conscientemente? Talvez o campo esteja esperando que você pare de pedir e comece a declarar. Que você pare de temer e comece a confiar. Que você pare de repetir histórias antigas e comece a contar uma nova. Uma história onde você não é vítima do campo. Você é parte dele. Uma extensão dele. Um emissor. Um ser em ressonância. E essa ressonância? Essa ressonância constrói mundos. Mas espera. Se o campo está ouvindo tudo, o que ele escutou hoje de você? Ressonância magnética. Seu corpo é o ímã do invisível. Você já se deu conta de que o seu corpo é muito mais do que carne, osso e pensamentos passageiros? Ele é, na verdade, uma antena viva. Um campo vibracional que emana sinais o tempo todo. E esses sinais atraem. Mas não atraem apenas situações ou pessoas. Atraem frequências. E frequências, meu amigo, são códigos. Códigos que estruturam a realidade ao seu redor. É como se cada sentimento que você nutre, cada pensamento que você sustenta, cada imagem que você cultiva silenciosamente na tela da sua mente, emitisse um som inaudível, mas extremamente poderoso. Um som que o campo reconhece instantaneamente. E ele não julga, não questiona, não avalia se é certo ou errado. O campo apenas responde. Exatamente. O campo devolve. É por isso que quando alguém vive vibrando medo, escassez, dúvida, sua realidade se torna um eco dessas mesmas emoções, como um radar programado para buscar evidências daquilo que está dentro. Por outro lado, quando você passa a vibrar amor, gratidão, confiança, a frequência muda. E quando a frequência muda, a resposta do campo muda junto. Não é mágica, é física, quântica, bioelétrica. É o segredo que os sábios sempre souberam, mas que agora a ciência começa a confirmar. Seu coração, por exemplo, é o maior campo magnético do seu corpo. Sabia disso? Ele é cerca de 5.000 vezes mais forte, energeticamente, do que o campo cerebral. E o mais curioso, ele responde primeiro. Sempre. Antes mesmo de você pensar, o coração já sentiu. E essa vibração que parte do coração é o que o universo escuta com mais clareza. Porque o campo não responde a palavras. Ele responde a sentimentos. O corpo, então, se torna um instrumento sagrado. Uma bússola. Um ímã que, sutilmente, vai puxando para a sua realidade tudo aquilo que ressoa com sua vibração interna. E o detalhe mais fascinante disso tudo: você tem o poder de recalibrar essa frequência. Você pode reprogramar o que sente e, portanto, o que atrai. É por isso que você pode perceber que quando alguém desperta e começa a cuidar do que sente, do que pensa e do que acredita,
tudo à sua volta muda. Pessoas aparecem. Oportunidades surgem. Portas se abrem. E o mais curioso é que, aparentemente, nada aconteceu. Mas por dentro, tudo se alinhou. E essa é a verdadeira alquimia. Você não precisa forçar a mudança. Você só precisa ser a mudança. Vibrar diferente, respirar diferente, amar diferente. E quando isso acontece, o campo responde, como um espelho cósmico que devolve exatamente a imagem que você sustenta. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se você é um ímã, o que exatamente você tem magnetizado ultimamente? No próximo tópico, a gente vai começar a abrir essa resposta, com uma lente mais afiada. Vamos falar de algo que acontece mesmo sem você perceber, e que pode estar moldando toda a sua realidade em silêncio. A realidade não está fora, ela vibra a partir de você. Tudo o que você enxerga, o céu, as pessoas, os acontecimentos, é apenas o reflexo vibracional do que pulsa dentro de você. E não, isso não é uma metáfora bonita para postar em rede social. É a base de como o universo funciona. Você não está reagindo à realidade. Você está informando a realidade. Como? Através da sua vibração. A física quântica já mostrou que partículas só escolhem sua forma quando são observadas. Mas aqui vem o ponto cego. O observador não observa de forma neutra. Ele observa com carga, com sentimento, com expectativa, com crenças, experiências, feridas e desejos. Isso significa que não é só ver o que muda o mundo, é sentir, é vibrar, é emitir um campo. Imagine que cada pensamento seu é uma onda que sai de você e toca o campo, mas é o sentimento colado nesse pensamento que determina o formato da onda. Pensar eu quero prosperar é um pensamento. Sentir eu sou próspero, abundante e livre agora. Isso é vibração criadora. A realidade responde a esse segundo. Então pare um instante, olhe em volta. Tudo o que você tem vivido é um espelho do seu padrão interno dominante. Mas não se culpe, isso não é punição. Isso é precisão cósmica. O universo não castiga, nem recompensa. Ele apenas responde. Ele devolve para você aquilo que você vibra com mais consistência, não o que você deseja esporadicamente. E o detalhe que a maioria ignora: a realidade nunca começa de fora. Ela nasce dentro. O mundo lá, fora é consequência, jamais causa. Se você quer ver mudança do lado de fora, o movimento precisa partir do lado de dentro. Não existe outro caminho. E se você entendeu isso, prepare-se. Porque no próximo ponto, a gente vai mergulhar mais fundo na arquitetura dessa vibração e por que certos desejos não se manifestam, mesmo quando você quer muito. E o que fazer para desbloquear isso de uma vez por todas? O campo não julga, ele replica. Você já reparou como a realidade parece neutra? Ela não se importa se você está feliz, triste, confiante ou inseguro. E sabe por quê? Porque o campo não julga. Ele replica, ele espelha, ele simplesmente responde ao que você é, não ao que você diz que quer ser. Isso é profundo. Se você vibra a escassez, mesmo declarando frases de prosperidade, o campo devolve a escassez. Não porque ele é cruel, mas porque ele é fiel, absolutamente fiel à sua vibração. Ele não escuta suas palavras, ele sente sua assinatura energética. E essa assinatura não mente. Imagine que o campo é como um lago calmo. Cada emoção sua, cada crença que você cultiva, é uma pedra que você joga nesse lago. As ondas que se formam são suas criações. Pequenas crenças geram pequenas ondas. Crenças enraizadas, aquelas que vivem no fundo da sua alma, criam ondas tão largas que moldam completamente sua paisagem. E aí está o detalhe que muda tudo. O campo não pode escolher por você. Ele não intervém. Ele só reflete. Então vem a pergunta que não quer calar. O que você tem jogado nesse lago?
Quais emoções você tem cultivado silenciosamente, quando ninguém está olhando? O que sua vibração diz sobre você quando você para de fingir para si mesmo? É desconfortável olhar para isso, mas também é libertador, porque se o campo apenas replica, então você é a causa original. Isso significa que você pode mudar o que vê lá fora, transformando o que vibra aqui dentro. Mas atenção, não basta tentar parecer calmo. Não basta dizer que acredita. É preciso ser a nova frequência, incorporá-la, respirar como ela, caminhar como ela, sentir como se já estivesse vivendo a nova realidade. E no próximo tópico, a gente vai desvendar um segredo sutil, como o campo responde ainda mais rápido quando você esquece de resistir e passa a se alinhar. O campo acelera quando você solta. Existe algo quase paradoxal no funcionamento da realidade. Quanto mais você tenta forçar, mais ela escapa. Mas, quando você solta, ela vem correndo. O campo, meu amigo, acelera quando você desacelera, por dentro. Quando para de resistir. Pensa num rio. Ele flui com leveza, sem pressa, sem tensão. Agora imagina alguém tentando nadar contra a correnteza, desesperado por chegar a algum lugar. Esse alguém se cansa, se perde. E ainda assim, não sai do lugar. Mas e se ele parasse de lutar? E se ele confiasse na direção da água? Ele seria levado direto para o ponto certo, na hora certa, com uma precisão que só o campo conhece. Essa é a metáfora viva do soltar, do confiar. E isso não é passividade, é alinhamento. É ação sem ansiedade, é movimento guiado pela intuição. Porque quando você solta, o campo não entende como desistência, ele entende como entrega. E isso muda tudo. Sabe aquele desejo que parecia impossível? Aquele salto de fé que parecia distante? Quando você para de questionar o como, o campo encontra um caminho, um atalho, uma ponte invisível. Mas por que isso acontece? Porque a resistência é um ruído, um barulho interno que embaralha a vibração. Quando você insiste em controlar cada passo, você fecha as portas para a magia da sincronicidade. Mas quando você respira, confia e deixa fluir, você vira um canal limpo, um transmissor claro. E o campo responde na mesma medida. Ele acelera, ele manifesta, ele dança com você. É nesse ponto que a realidade parece te ouvir antes mesmo de você falar. É como se tudo se movesse ao seu favor. Não porque você forçou, mas porque você liberou o fluxo. E no próximo tópico, a gente vai atravessar a ponte invisível. Vamos entender como a vibração se torna forma e como a matéria se curva diante de uma consciência alinhada. A matéria é apenas o eco da sua frequência. Tudo aquilo que você enxerga com os olhos físicos é só a casca, o reflexo, o eco do que está vibrando invisivelmente dentro de você. A matéria? Ela vem depois, sempre depois. Você quer saber o que está vibrando? Observe o que está ao seu redor. Simples assim. A realidade não mente. Ela é uma resposta contínua, um espelho dinâmico da sua frequência interna. E esse espelho não julga, ele apenas mostra. Imagina um campo fértil. Você lança sementes de dúvida? Vai colher atraso. Planta medos? Vai colher escassez. Agora, planta confiança, fé, amor, certeza. O campo responde com florescimento, com colheita inesperada, com milagres. Porque a matéria se curva, sim. Ela obedece à vibração mais dominante. E isso quer dizer que você pode moldar, redesenhar, reinventar qualquer coisa, desde que você mude de dentro. Mas atenção, a vibração não é só pensamento. É emoção viva, é a energia com a qual você acredita no que pensa. Pensar positivo sem sentir é como gritar num quarto vazio. O campo ouve a emoção, não as palavras. O que você sente enquanto imagina, é isso que está sendo emitido.
É isso que está moldando o invisível agora. E é por isso que o real começa a se transformar quando você alinha pensamento, sentimento e ação. Quando tudo em você vibra na mesma nota, o campo responde com precisão cirúrgica. Ele para de te testar e começa a te servir. Então sim, a matéria é só o eco, mas você é a fonte. E toda fonte pode mudar o som que emite. No próximo tópico, vamos mergulhar ainda mais fundo, porque você vai descobrir o que acontece quando a sua frequência se estabiliza e como o campo passa a confiar em você. Quando a frequência se estabiliza, o campo passa a confiar em você. Tem um instante, silencioso, quase imperceptível, em que o campo para de testar. Ele deixa de apenas refletir suas oscilações e começa a confiar na sua emissão. Nesse momento, você deixou de ser alguém que reage à realidade e passou a ser alguém que cria a realidade. É sutil, mas é definitivo. É quando você deixa de vibrar escassez num dia e abundância no outro. Medo de manhã e coragem à tarde. Você para de oscilar. Você se firma. Se ancora. E quando isso acontece, o campo reconhece. Ele sente a sua coerência, a sua firmeza. E então, ele se alinha. Porque o campo não responde à intensidade do seu desejo. Ele responde à estabilidade da sua vibração. Se você vibra amor por 2 minutos e depois passa horas vibrando frustração, adivinha qual frequência moldou seu dia? O campo não premia o pico. Ele constrói sobre a constância. E quando sua frequência se estabiliza, quando você emana todos os dias aquela paz, aquela certeza, aquela confiança profunda de que tudo está fluindo, é como se o universo suspirasse e dissesse: agora sim, posso entregar. E ele entrega, de formas que você nunca poderia prever, porque o campo não precisa da lógica para agir, ele precisa da sua coerência vibracional. A cada novo momento de firmeza emocional, você se torna confiável para o campo, e o campo, então, começa a conspirar a seu favor de maneira clara, constante, fluida, como uma maré que carrega suas intenções para dentro do visível. E sabe o que é mais mágico? Quanto mais você mantém essa vibração estável, mais leve tudo se torna. As coisas vêm até você. As oportunidades surgem sem você buscar. Pessoas aparecem com a resposta, que você nem sabia que precisava. É como se o universo dissesse: você entendeu, agora posso te mostrar o resto. E no próximo tópico, vamos abrir esse resto. Porque a pergunta agora é: o que realmente acontece quando o campo entrega tudo de uma só vez? E por que tanta gente não sustenta isso quando acontece? A realidade é um espelho de si mesmo. A vibração que você emana não é apenas uma energia solta no espaço. Ela é a assinatura da sua consciência. É como uma impressão digital energética que se estende além do corpo físico e toca, literalmente, o tecido invisível da realidade. A vida que você está vendo agora, ela não está acontecendo com você. Ela está acontecendo a partir de você. Tudo o que te rodeia, os acontecimentos, as pessoas, os desafios e as conquistas, são reverberações precisas da frequência que o seu campo emite. Não é punição, nem recompensa. É apenas um espelho quântico mostrando, sem filtros, quem você tem escolhido ser no nível vibracional. Você já percebeu que quando está em paz, até o trânsito parece fluir melhor? Quando está apaixonado, até o céu parece mais azul? Isso não é ilusão romântica. Isso é a realidade, respondendo ao teu estado interno. A física quântica chama isso de colapso da função de onda, mas em essência é simples. Você vibra, o campo sente, e o campo devolve, como uma dança silenciosa entre você e o universo. É por isso que não importa o quanto você se esforce. Externamente, se por dentro estiver mergulhado em medo, escassez e dúvida, o que virá de volta será apenas reflexo disso. Eis o segredo que muitos ignoram. Não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar o campo que você emana. E quando isso acontece, o mundo lá fora se reorganiza como se fosse mágica. Mas não é mágica.
É ciência espiritual. É a vida mostrando que ela escuta, que ela observa, que ela responde. O campo não tem julgamento, não tem ego, não tem opinião. Ele apenas espelha a tua vibração com precisão cirúrgica. E quanto mais consciente disso você se torna, mais responsabilidade você assume pelo que está vivendo. E isso, meu amigo, é o início da verdadeira liberdade. Porque, veja, se você aceita que a realidade é um reflexo, então o poder está em suas mãos. Não mais nas circunstâncias. Não mais no outro. O poder volta para a origem. Volta para dentro. E isso quebra as correntes da vitimização. Você deixa de ser o efeito e se torna a causa energética, a fonte irradiadora de uma nova versão da sua realidade. É aqui que começa o real despertar. Quando você entende que tudo aquilo que você vibra com constância, seja amor ou seja medo, inevitavelmente se manifesta em algum ponto do tempo e espaço. E o mais curioso, a realidade não mente. Ela não inventa, ela não mascara, ela apenas mostra. Mostra quem você tem sido vibracionalmente. Por isso, às vezes, aquilo que parece problema é, na verdade, o universo te mostrando um padrão que precisa ser revisto, uma frequência que pede atualização. Não é castigo, é revelação. É o campo dizendo: olha, isso aqui ainda está sendo emitido, quer mudar? E nesse instante, você tem o livre-arbítrio divino de recodificar, de limpar, de transmutar. E quando faz isso com verdade, o mundo externo muda como consequência, inevitavelmente. Por isso, quando você desperta para essa verdade, não tem mais como voltar atrás. Você passa a observar a si mesmo como um emissor de realidade. E tudo que vê, sente, vive e toca passa a ser decodificado com consciência. Você percebe que o acaso nunca existiu. Era só o campo respondendo silenciosamente ao teu ser vibracional. E é nesse ponto, nesse limiar entre o inconsciente e o consciente, que você acessa o poder de cocriar de forma lúcida, intencional e amorosa. A vibração deixa de ser um reflexo inconsciente e se torna uma ferramenta de manifestação consciente. Então, se você quer mudar sua vida, mude a sua vibração. Mas não apenas por fora, com afirmações rasas ou otimismo forçado. Mude de verdade, de dentro. Mude o sentimento que pulsa silencioso por trás dos teus pensamentos. Mude a emoção que vibra atrás do teu olhar. Mude a frequência que ecoa atrás de cada escolha que você faz. Porque é ali, bem ali, no invisível, que a realidade começa a se formar. A matéria é tardia, o campo não. E no momento em que você se realinha com o campo em amor, abundância, certeza e presença, algo mágico acontece. O espelho da realidade começa a sorrir de volta. O tempo flui. As pessoas certas surgem. As respostas vêm antes da pergunta. Tudo dança com você. Porque agora, você está em sintonia com a melodia do universo. E ele canta, sempre, na vibração do teu coração. Se prepara, porque o próximo tópico mergulha ainda mais fundo nesse ponto. O que exatamente você está emitindo agora, sem perceber? E como isso está moldando silenciosamente o teu amanhã? O que você está emitindo sem saber? O amanhã está sendo moldado agora. Pense por um instante. Se tudo que você sente, acredita e repete internamente está sendo transmitido como um sinal silencioso ao campo, o que será que você está emitindo agora, nesse exato momento, sem nem perceber? E o mais intrigante, o que esse sinal vai trazer de volta amanhã? Porque veja bem, a sua mente consciente é apenas a superfície visível de um oceano vibracional. Lá embaixo, nas profundezas do inconsciente, existem crenças, memórias e padrões que continuam transmitindo sinais, mesmo quando você sorri por fora, mesmo quando afirma que está tudo bem. E o campo capta tudo. Ele traduz vibração. Ele responde com fidelidade àquilo que vibra mais forte dentro de você, não aquilo que você apenas deseja com a boca. Quantas vezes você pensou positivo, mas o fundo da sua alma ainda
carregava dúvida, medo, escassez, e então a realidade refletiu isso, mesmo que você tivesse feito tudo certo. Não é magia negra, não é castigo, é coerência vibracional. É o campo respondendo à sua emissão mais profunda, mais antiga, mais enraizada. É por isso que tantas pessoas se sentem presas, andando em círculos, vendo os mesmos desafios se repetirem com nomes diferentes, porque estão emitindo a mesma vibração, com um novo disfarce. E o universo, com sua incrível precisão, entrega mais do mesmo. Não porque você merece pouco, mas porque o seu campo interno ainda está codificado com aquela frequência antiga. Agora, imagine o poder de se tornar consciente disso, de começar a perceber não apenas o que você pensa, mas o que sente quando ninguém está vendo, de olhar com sinceridade para os microsinais que você emite, o peso no peito, o aperto na garganta, o medo disfarçado de lógica, a raiva travestida de controle, porque tudo isso, tudo, está escrevendo o seu amanhã, agora. É aqui que a virada começa. Quando você percebe o que está emitindo sem saber, você ganha o poder de transformar a fonte. Não se trata de controlar pensamentos o tempo todo, mas de mudar o estado interno, e com ele, a assinatura vibracional que você deixa no campo. E essa assinatura? Ela está criando sua próxima oportunidade, seu próximo encontro, seu próximo salto ou sua próxima repetição. Por isso, respira fundo agora e sente. O que está realmente vibrando aí dentro? Se você fosse o campo e captasse essa frequência, neste instante, o que você devolveria para si mesmo? Fica com essa pergunta ecoando por dentro, porque no próximo passo, vamos revelar como recalibrar essa emissão e reprogramar, de forma consciente, o pulso da sua realidade. Bora! Porque a mudança real já começou, recalibrando sua emissão. O comando quântico começa de dentro. Se a realidade responde à sua vibração, então recalibrar o que você emite é a arte sutil de reprogramar o universo a partir de si mesmo. Mas como se faz isso? Como mudar algo que vibra lá dentro, tão silenciosamente, que você nem nota, mas que comanda tudo? A resposta, querido ser, não está fora, está no agora. Está na forma como você escolhe se perceber, se tratar e se conduzir emocionalmente diante da vida. O campo não entende palavras bonitas, nem promessas vazias. Ele entende estado de ser. Entende frequência sustentada. Por isso, a primeira etapa da recalibração é simples, porém profunda. Reconhecer o que você está sustentando sem perceber. Pare agora por um instante e sinta. O que você vem alimentando diariamente com sua atenção, com sua reação emocional? Será que você está vibrando na expectativa de algo bom ou na tentativa de evitar algo ruim? Está emitindo segurança ou vigilância disfarçada? De positividade? Perceba, o campo é um espelho, mas ele não reflete o que você quer. Ele reflete o que você é no íntimo. Por isso, a verdadeira reprogramação começa quando você muda o seu ser antes do ter, quando você decide vibrar confiança antes do resultado, amor antes do relacionamento, abundância antes do dinheiro, gratidão antes da conquista. Mas como sustentar isso? Aqui entra a prática. A reprogramação vibracional é um exercício de estado emocional deliberado. Você cultiva internamente o que deseja experienciar externamente. Você começa a agir, sentir e reagir como quem já está naquele lugar vibracional que deseja alcançar. Não se trata de fingir. Se trata de ancorar o seu ser na nova frequência, repetidamente, até que ela se torne natural. Isso é recalibrar. Isso é emitir um novo sinal para o campo, um sinal coerente, constante e consciente. E quando você faz isso, algo muda. O campo começa a responder de outra forma. Pessoas diferentes aparecem, oportunidades se alinham,
coincidências se tornam previsíveis. Você começa a notar que a realidade te reconhece, te ouve, te segue, porque você saiu do modo aleatório e assumiu o comando quântico da sua experiência. Esse é o verdadeiro despertar, ser causa e não mais efeito. Ser o emissor central daquilo que você deseja viver. Mas calma, não para por aqui. Porque no próximo e último passo, vamos além. Vamos atravessar juntos o portal da realidade holográfica e entender como a sua presença molda cada pixel do mundo que você vê. Bora! Porque o último passo é o mais revelador. Você mora dentro do campo, a dobra final da realidade. A verdade é que você nunca esteve fora, nunca esteve separado, nunca precisou alcançar o campo, porque você é o próprio campo, pulsando dentro de si mesmo. É como um espelho, que tenta se olhar, sem perceber que o reflexo que busca está exatamente onde ele está. E aqui está o grande código. A realidade não apenas responde à sua vibração, ela é a sua vibração, concretizada em tempo real. Matéria é emoção condensada. Tempo é percepção cristalizada. E você é o autor por trás da cortina, movendo tudo com a batida silenciosa do seu estado interno. Toda experiência que você vive é um eco da frequência que você sustenta. Não é castigo, não é acaso, não é sorte, é ressonância pura. Tudo é resposta. Cada gesto que você emite, cada pensamento que você cultiva, cada emoção que você alimenta, tudo isso se propaga pelo tecido do campo e volta, multiplicado. E é por isso que o que você sente agora importa tanto. Porque esse agora é o pincel da tua realidade de amanhã. O universo não entende palavras. Ele entende coerência vibracional. E essa é a parte que muda tudo. Quando você alinha o que pensa com o que sente e com o que faz, o campo colapsa. Ele dobra. Ele se rende. O colapso da função de onda. Lembra da dobra quântica? Acontece quando a observação se torna vibração pura e intencional. Aquele exato momento em que você se torna tão coerente, tão presente, tão inteiro, que o universo inteiro precisa literalmente reorganizar a matéria para refletir você. E aqui está o ponto-chave. A fenda nunca esteve lá fora. A fenda sempre esteve dentro de você. Entre o quem você foi e o quem você está escolhendo ser agora. O experimento da dupla fenda não é só sobre elétrons, é sobre consciência. O elétron só escolhe onde estar, quando você escolhe quem é. E quando você escolhe ser coerência, presença, amor, riqueza, paz, o universo não tem escolha, a não ser se reorganizar de acordo. Você mora dentro do campo, e o campo mora dentro de você. E agora, a pergunta final não é mais como a realidade responde à sua vibração, mas qual vibração você está pronto para sustentar de forma inabalável. Porque o campo já está ouvindo, ele sempre esteve, o pulso já está emitido, a onda já partiu. E agora é o momento de decidir. Vai continuar emitindo sem perceber? Ou vai finalmente vibrar com intenção, com presença, com propósito? Porque quando você vibra com consciência, a realidade dobra o joelho. O impossível se curva e o invisível se torna inevitável. E se isso tudo fez sentido para você, então agora é o momento de permanecer nesse campo. Não basta apenas saber, é preciso viver, vibrar, permanecer consciente. Por isso, se você sentiu esse conteúdo te tocar de alguma forma, ativa o sininho agora. Porque os próximos vídeos não são apenas conteúdos, são chaves que abrem portais na tua consciência. E você não vai querer perder a hora em que o próximo portal se abrir. Ativa as notificações porque, diferente de qualquer outro canal, aqui cada vídeo fala com o teu ser em camadas profundas. Não apenas com a mente consciente, mas com o teu subconsciente. Isso porque nossas palavras, metáforas e reflexões são programadas com códigos de PNL, imagens simbólicas e frequências que atravessam o véu lógico,
e despertam o teu verdadeiro poder. Por isso é essencial que você reviva, reveja, reassista. A cada vez, você vai perceber algo novo, porque a sua vibração muda e o conteúdo ressoa de formas diferentes. E é aí que mora a mágica. Quanto mais você se alinha com esses códigos, mais a sua realidade começa a responder com sincronicidades, clareza e movimento. E fica aqui o convite para o próximo mergulho que estamos preparando para o próximo vídeo. Sim, nós vamos atravessar ainda mais fundo. Então, se prepara, porque o próximo passo é como tocar o núcleo da criação com as pontas dos dedos. Nos vemos lá.